Olá, você que nos assiste. Hoje o programa Wilson Santos será comigo, Gabriel Bucic Santos, porque o nosso apresentador está em viagem, rodando o estado de Mato Grosso para trazer soluções para a sociedade. E o primeiro tema de hoje, pessoal, vai ser sobre a entrega de novos documentos do ex-governador e ex-senador Pedro Táxi para o ministro de Contas, o presidente do TCE, o conselheiro Sérgio Ricardo, onde o Pedro Táxi entregou a ele novos documentos sobre os pagamentos do governo estadual em relação ao caso Oi no Tribunal de Contas do Estado. Então isso ainda vai gerar muitas repercussões, vai gerar muitas dúvidas, muitos casos vêm à tona sobre o pagamento do Estado, sobre os 308 milhões que o Estado pagou a Oi, e aí o governador Pedro Táxi, o ex-governador, levou ao TCE novos documentos para comprovar todo o indício que ele diz que é irregular, mas agora o TCE vai poder auditar essas contas, vai poder ver esses contratos e realmente ver se foi ou não irregular. Nós vamos ver também hoje que o Rovilson foi lá no cenário rural para ver sobre o Brasil Summit Foods, que foi, na verdade, o maior evento, o maior congresso em relação ao setor de pulses e também de colheitas especiais da América Latina. Vale lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de feijão do mundo, só perdendo para a China, que produz em torno de 6 milhões de toneladas por ano. Então a Índia produz 6 milhões por ano e, ao mesmo tempo, ela é a maior importadora de feijões do mundo. Então, como Mato Grosso é um dos maiores produtores de feijão do Brasil, Mato Grosso vai poder exportar esse feijão para a Índia e para muitos mercados ao redor do mundo inteiro. Outro ponto que nós vamos ver hoje vai ser o professor Oscar Corrêa, que trouxe uma história brilhante sobre a história de Cuiabá, que completou, no último dia 8, mais de 307 anos. 307 anos Cuiabá completou no último dia 8 de abril. Nós vamos ver também, Zito, que o Gás do Povo vai ampliar o acesso ao gás gratuito e vai beneficiar 15 milhões de famílias. O gás antigamente beneficiava mais ou menos 5 milhões de pessoas, então o governo federal vai aumentar esse subsídio, esse apoio para mais 10 milhões de famílias, chegando na ponta, chegando para quem precisa realmente. Então o gás, que vai ser um gás gratuito, o governo vai subsidiar e vai ajudar as pessoas com mais um benefício, que é o gás gratuito. Então, Rovilson, põe na tela para a gente, por favor, sobre a visita do ex-governador Pedro Táxi ao TCE para levar novos documentos sobre o caso Oi. O ex-governador de Mato Grosso, ex-senador e ex-procurador da República, José Pedro Táxi, apresentou novos documentos fazendo um aditamento no pedido de auditoria sobre o caso envolvendo o pagamento de títulos a uma suposta dívida do governo do estado com a empresa Oi de telecomunicações, somando novos elementos à denúncia de que tal pagamento trouxe prejuízos ao erário do estado. E mais importante, quem fez esses cálculos foram os próprios procuradores. Não mandaram para a auditoria, para o departamento que faz contas dentro da Procuradoria-Geral do Estado. O próprio Procurador-Geral, Dr. Francisco, revelou isso. E o conselheiro presidente do Tribunal de Contas, ele disse que esta é uma função do Tribunal de Contas do Estado. Por que é esta função? Calcular se houve ou não economicidade. E, na nossa avaliação, o Estado de Mato Grosso perdeu dinheiro. Hoje, atuando como advogado, o ex-procurador da República afirmou também que a forma como o negócio envolvendo o pagamento de mais de 300 milhões de reais não correu de forma habitual entre o Estado e os credores. Este cálculo, nós pedimos à Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas, que aqui o Departamento de Auditoria refaça esses cálculos para saber se existe ou não economicidade. Imagine um cidadão mais simples. Algo que vale 300 é vendido por 80. E esse que compra de 80 por 80 exige do Estado 580. Aí 580, aí o Estado paga 300. Algo de podre neste cálculo existiu. Ao receber os novos documentos, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo, destacou o caráter técnico do órgão de controle, salientando que os documentos e informações aditados por Táxi também serão devidamente encaminhados para o relator. Foi encaminhada essa denúncia ao relator das contas, o conselheiro Guilherme Maluf,
vamos fazer, auditar esses pagamentos, assim como nós temos auditado vários outros pagamentos, temos tratado de várias outras questões de precatórios, temos verificado, inclusive, já vários perdões de dívidas que já aconteceram, e eu já tratei desse assunto, né, vários perdões de dívidas para empresas, né, que nós também estamos verificando o porquê de alguns perdões que existiram. Houve um perdão de 140 milhões de um determinado produtor, né, um grupo econômico, e a gente também quer saber, enfim, qual é o comportamento do governo do Estado com o que tem para receber, né, e com o que recebe, e com o que tem que pagar e como paga. Então, esse é o papel normal, diário, do Tribunal de Contas, que cumpre o seu papel fazendo isso. Parabéns ao conselheiro Sérgio Ricardo, que tem um dever, como presidente do TCE, de poder auditar, de poder fiscalizar todas as contas do governo de Mato Grosso. O papel do TCE é esse, é contabilizar, é checar, é auditar, quando preciso, as contas do Executivo, do Judiciário e do Legislativo e do Executivo. Então, nesse caso da Oi, o Sérgio tem o dever, como presidente da casa, de poder chamar para si a responsabilidade, juntamente com o conselheiro e relator desse caso, Guilherme Maluf, e poder ver os indícios de possíveis irregularidades e, se houver irregularidades, punir os responsáveis de acordo com a lei. Porque ninguém está acima da lei. A mesma coisa se aplica no caso Master. No caso Master, onde o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem aí algumas acusações contra a sua esposa, que provavelmente fez contratos com o Banco Master em valores aproximados de 129 milhões de reais. Isso é inadmissível e, se comprovado, ele precisa também ser punido de acordo com a lei. Nós vamos ver agora que o Rovilson foi lá no cenário rural para ver a questão do Brasil Food Summit, que é o maior evento, é o maior summit sobre cereais e sobre também grãos da América Latina. Falou sobre feijão, sobre pulses e sobre muitos outros grãos. E vale lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de grãos, de feijão do mundo, perdendo apenas para a China, que produz algo em torno de 6 milhões de toneladas por ano. E a Índia é o maior importador de feijão do mundo também. Então a Índia ela vai provavelmente importar boa parte desse feijão que o Brasil e principalmente o Mato Grosso produz. Então esse evento é basicamente para conectar os investidores internacionais também com os produtores rurais aqui de Mato Grosso. Na tela, por favor, Joilson. O Brasil Superfoods 2026, que no português significa Super Alimentos, organizado pelo Instituto Brasileiro de Feijão e pela Associação de Exportadores, APEX, realizado nos dias 9 e 10 em Cuiabá, reuniu produtores, exportadores, compradores e empresas ligadas ao plantio de feijão e gergelim. Segundo o presidente do IBRAF, a escolha por Mato Grosso para sediar o evento foi justamente porque o estado é o maior exportador desses grãos do Brasil. O estado do Mato Grosso ser o estado mais importante em termos de produção de pulses, que são as leguminosas secas, e aqui muito feijão, também colheitas especiais como o gergelim. Então o estado tem dado uma atenção muito grande, o governo do estado tem dado uma atenção muito grande para esse setor. Então, nada mais justo do que a gente trazer para cá. E a decisão foi acertada, mais de 500 pessoas participaram ontem, um apoio bastante grande. Em 2025, o Brasil exportou 533 mil toneladas de feijão, volume 49% maior que 2024. Para o setor, o maior desafio da produção, que cresce a cada ano, ainda é a logística. Nós temos um estado que produz muito e uma logística que não comporta, e quando chega lá no porto é ainda mais precário. A gente está falando de um gargalo, de fato, né? Uma enxurrada de produto, o mundo do outro lado com fome, esperando pela gente, e os portos não estão comportando a demanda não só do nosso setor, mas de outros setores também. Uma carreta daqui até o porto de Paranaguá ou de Santos é mais caro o frete do que pegar em Santos ou Paranaguá e mandar um container até a Índia.
Então isso é um absurdo de caro, nós temos uma perda tremenda nisso. Então esperamos que as obras das ferrovias não parem, continuem, até que nós tenhamos uma malha ferroviária no Brasil que permita escoar a maior parte por aí. Segundo os organizadores do evento, o objetivo foi promover um encontro entre exportadores, produtores e debater ideias que possam contribuir com a ampliação da produção dos chamados superalimentos, como é o caso do feijão e do gergelim. Durante os 2 dias de evento, foram realizadas palestras sobre o mercado global, sustentabilidade, logística, fortalecimento do cultivo e oportunidades de negócios, que, aliás, foram bem aproveitadas pelo fabricante dessa selecionadora eletrônica de grãos. Vem ao encontro do nosso maquinário, que são selecionadoras eletrônicas, para fazer aí um trabalho com esses produtos, que seria para dar maior qualidade, Então a gente consegue pegar todo esse material com contaminantes, com defeitos, passar em nossa máquina e dar uma qualidade necessária a nível de exportação já em primeiro passo. De acordo com a organização, o evento foi um sucesso, já que bons negócios e boas ideias puderam ser compartilhadas. Os importadores que vieram de mais de 13 países, China, Índia também, mas vieram de vários países, das Américas, da Europa, do Oriente Médio, vieram para cá e a gente colocou eles frente a frente com os exportadores do Brasil. Então, facilitando e aproximando para que a gente possa incrementar o crescimento dessas exportações, que no ano passado chegaram próximas a US$1 bilhão, se você somar tudo que foi exportado de feijão e de gergelim. Bom, eu quero parabenizar a Apex, parabenizar a IBRAF, e foi o que o presidente da IBRAF disse. Enquanto o Mato Grosso não tiver as ferrovias prontas em funcionamento, esse custo do frete daqui de Mato Grosso até o porto de Paranaguá de Santos fica mais caro do que sair um container de Santos até a Índia. Então nós precisamos focar, nós já estamos em processo de implantação, de construção, tanto da Ferrogrão, tanto quanto da FICO, da Rumo também. Então, eu tenho certeza que com essas ferrovias chegando em Mato Grosso, esse frete vai diminuir e esses preços, os produtos nossos, vão ser muito mais competitivos em relação ao mercado exterior. Parabéns à IBRAF, parabéns à Apex, que é uma agência exportadora que promove a exportação de produtos brasileiros para outros mercados. E também quero parabenizar o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, que foi o responsável por abrir mais de 500 mercados aqui no Brasil para produtos brasileiros no mundo inteiro. Abriu na China, na Índia, na Malásia, enfim, em mais de 500 mercados para você de casa que produz e quer exportar o seu produto, vender com mais qualidade e para mais produtos também. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na volta, nós vamos trazer as principais notícias do dia para você ficar antenado aqui no programa Wilson Santos. É rapidinho. Hospede-se em Cuiabá, no Brisas Hotel Style. Apartamentos aconchegantes de 35 metros quadrados, com todo o conforto e estilo que você merece. Uma experiência única. Cada andar celebra a rica cultura e biodiversidade de Mato Grosso. Comece o seu dia com um delicioso café com arte. Brisas Hotel Style, onde a beleza e a modernidade se unem. Saiba mais e reserve já. Oportunidade única, arrendamento de centro de estética, espaço completo pronto para operar com infraestrutura de alto padrão. Ideal para quem busca expandir ou iniciar um negócio de luxo no setor de beleza. São 300 metros quadrados de espaço amplo e bem distribuído. Salão principal, área equipada com cadeiras para profissionais, estúdio de pilates, estética avançada, espaço exclusivo com banheira de hidromassagem para o dia da noiva. Localização: bairro Carumbé, próximo a grandes fluxos e com fácil estacionamento. Informações 65 99253 1271. Está construindo ou reformando? Na Santana Materiais para Construção, em Chapada, você encontra tudo em um só lugar. Do alicerce ao acabamento, oferecemos produtos de alta qualidade e variedade com o atendimento que realmente faz a diferença.
sua obra ganha mais segurança, economia e praticidade. Venha conferir nossas ofertas e transforme seu projeto em realidade. Santana, construindo sonhos com você. Quer viver dias inesquecíveis cercado pela natureza? Então vem para a Pousada Casa da Serra. Aqui você encontra conforto, lazer e um cenário perfeito para relaxar. Churrasqueira, piscina, campo de futebol, quartos aconchegantes em um cenário ideal para você curtir momentos especiais, criando novas e inesquecíveis memórias. Faça já a sua reserva e vem se divertir entre amigos na Pousada Casa da Serra. Se eu te falasse que você tem a chance de participar de um quadro e ganhar R$1.000, o que você faria? Ou então entrar numa moto minha. R$1.000? Ia pagar umas contas. Meu emoção é ter uma moto. E se eu te convidar para participar de um quadro no programa Wilson Santos, onde você vai responder perguntas e numa sexta-feira poder sair de lá com R$1.000? Você toparia entrar? Opa, na hora. E se você quiser ser como o Maxson e participar do quadro Show do Milão e concorrer a R$1.000 numa sexta-feira, entre em contato com a gente que a gente vai te explicar como participar. Estamos de volta, agora a gente vai trazer para vocês as principais notícias do dia com a Roberta. Você vai ver a primeira notícia com a Roberta, que foi o aumento dos preços de fevereiro para março, e você vai prestar atenção que os preços que subiram foram exorbitantes. A cenoura subiu mais de 25%, a cebola, o tomate. Roberta, como que é isso aí? Quantos por cento que cada alimento subiu? Traz para a gente aí, por favor. Essa matéria vem do G1. Preço dos alimentos em março, o que ficou mais caro e o que ficou mais barato. Carlão, se você puder botar na tela essa tabela para o pessoal ver, por gentileza. Isso. Os preços dos alimentos aceleraram de 0,26% em fevereiro para 1,56% em março e foram os principais responsáveis pela alta da inflação no mês, que subiu 0,88%, segundo dados do IBGE. A alta foi puxada pela alimentação no domicílio, que subiu 1,94%, bem acima de fevereiro, que era 0,23%, com destaque para o avanço dos preços do tomate, com 20,31%, cebola, 17,25%, batata inglesa, 12,17%, leite longa-vida, 11,74% e a carne, 1,73%. Os destaques em queda foram para a maçã, que caiu 5,79%, e o café moído 1,28%. Os alimentos acima foram os que mais pesaram na inflação no período por estarem entre os itens mais consumidos pelas famílias e assim terem maior impacto sobre o índice geral dos preços. E para você que não está entendendo isso, quando você vê a guerra do Irã, por exemplo, é exatamente isso que tem um efeito no seu bolso. Quando o Irã e os Estados Unidos estão degladiando, brigando, e o Estreito de Hormuz, onde 20% do petróleo mundial passa todos os dias, é fechado, é isso que acontece. O preço do tomate sobe, o preço da cebola sobe, da cenoura, enfim. Então o preço para você de casa aumenta muito, porque esses produtos eles são transportados através, muitas vezes, do diesel. O diesel que transporta esses produtos nas carretas, nos caminhões, e quando o diesel sobe, explode, em muitas cidades do Brasil chegou a R$9 o litro do diesel, é isso que acontece. O preço dos produtos para o consumidor final vai aumentar e muito, como aumentou da cebola em mais de 20%, como aumentou na cenoura em mais de 28%. Então, tudo isso aí pesa e chega no seu bolso no final, com uma guerra numa dimensão territorial, uma dimensão mundial como essa. Qual que é a próxima, Roberta? A próxima é do Olhar Direto. Não é desse jeito que se trata parceiros, diz Dilemário, após Abílio propor desistência da candidatura à mesa diretora. O vereador Dilemário Alencar fez duras críticas ao prefeito Abílio após a proposta para que o parlamentar desistisse da candidatura à presidência da Câmara. De acordo com o parlamentar, o gestor foi desrespeitoso ao propor a desistência do projeto. O prefeito agiu com desrespeito, disse o vereador. Questionado nesta sexta-feira se vai aceitar ou não a proposta de retirar a candidatura da presidência da Câmara da reeleição a favor da reeleição da vereadora Paula Calil,
Dilemário subiu o tom contra Abílio. O vereador é o líder do executivo na Câmara. O prefeito usou microfones para falar de um assunto que envolve propósitos legítimos de quem aspira a ser o novo presidente da Câmara. Para mim, agiu com desrespeito, não apenas comigo, mas também com o vereador Hilde e a própria vereadora Paula. Dessa forma desrespeitosa, entendo que não tem como dialogar com o prefeito alternativas. Não é desse jeito que se trata parceiros. Isso é muito grave, porque há 2 semanas, mais ou menos, o Hilde Tax veio a público e, juntamente com outro colega vereador, eles fizeram uma aliança que basicamente decretou ali o Hilde o próximo presidente, com 17 votos para chefiar o diretório, a Câmara Municipal de Cuiabá. Mas agora o prefeito Abílio quer que o Hilde e o Dilemário recuem, que é um dever, é um poder deles, é um direito deles legítimo poder chegar também até a presidência da Câmara Municipal. O prefeito quer que eles recuem para que a Paula Calil, que é a atual presidente, concorra à reeleição e possa também ser reeleita como presidente da Câmara Municipal. Vale lembrar que a Paula Calil, alguns meses atrás, se eu não me engano, 5 ou 6 semanas atrás, ela veio a público também no Olhar Direto, e ela disse que não tinha pretensão de concorrer à presidência, que ela não tinha sede pelo poder e que ela também não venderia a alma para poder ser reeleita a presidente da Câmara de Cuiabá. Qual que é a próxima, Roberta? A próxima também do Olhar Direto. Chapada recebe nova edição da Feira da Rua Coberta, com gastronomia, artesanato e músicas ao vivo. Em 18 de abril, Chapada dos Guimarães recebe a 3ª edição da Feira da Rua Coberta, evento que reúne gastronomia, artesanato, cultura e lazer em um ambiente pensado para toda a família. A programação acontece das 15 às 22 horas na Rua Quinco Caldas, popularmente conhecido como Rua Coberta, com entrada gratuita. A feira reúne mais de 60 expositores, entre artesãos, produtores da agricultura familiar e empreendedores da economia criativa. É isso aí, então no próximo sábado, dia 18, Chapada recebe um grande festival, um grande evento, uma feira gigante com mais de 60 expositores. Então se você estiver em Chapada ou se não tiver, vale a pena subir a serra, porque vai ser um evento de primeira, onde você vai poder compartilhar momentos muito importantes com a sua família, compartilhar restaurantes lá também, poder ajudar o comércio local. Então vale a pena, um evento que movimenta a economia, gera empregos e renda para a cidade de Chapada. Qual que é a próxima, Roberto? A próxima vem do RD News. Jogos, shows, ingressos e mais. Tudo o que você precisa saber sobre a FIFA Series em Cuiabá. A Arena Pantanal, em Cuiabá, será palco a partir deste sábado da primeira edição da FIFA Series 2026, voltada ao futebol feminino. Promovido pela CBF, o torneio reúne seleções do Brasil, Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá e promete oferecer ao público uma experiência que vai além das 4 linhas combinando partidas internacionais, apresentações musicais e uma operação estruturada para receber os torcedores com conforto e segurança. A competição será disputada em 3 datas, 11, 14 e 18 de abril, sempre com 2 jogos por dia. Achei muito legal esse evento, porque na verdade vão ser 3 datas, mas vão ser 2 jogos por data. Então no dia 11 vai ter um jogo mais cedo, vai ter um show no meio, vai ter um jogo mais tarde. No dia 14 vai ter um jogo mais cedo, um show e um jogo mais tarde. E no dia 18 também. Então você que quer passar o dia inteiro na arena, curtindo um evento diferenciado e vendo as melhores mulheres do mundo, inclusive a seleção brasileira aqui em Cuiabá, na Arena Pantanal, uma arena que foi uma das sedes da Copa do Mundo 2014. Você é o nosso convidado, no dia 11, 14 e 18 de abril, na Arena Pantanal, ver as melhores mulheres do mundo. Vai ter Brasil, vai ter Coreia, vai ter Japão, enfim. Vão ter várias seleções brasileiras, femininas aqui em Cuiabá para disputar esse título que é a FIFA Series, que é como se fosse uma preparação para a Copa do Mundo. Nós vamos para o nosso segundo intervalo comercial e na volta nós voltamos com História na Veia, com o professor Oscar Correia, sobre um programa diferenciado sobre o aniversário de Cuiabá e algumas tradições cuiabanas que ele trouxe para a gente. Já voltamos.
Agora eu vou apresentar para vocês nossos pratos quentes da Terça do Peixe. Farofa de banana, espaguete com almôndega de peixe, arroz branco, peixe seco com arroz, arroz sem sal com jiló, feijão, pirão, moqueca de jiripoca, mojica de pintado, bagre ensopado, pacu-peva com banana da terra, ventrecha com banana da terra, cabeça de peixe ensopada, ventrecha de pacu, filé de pintado, peixe assado com farofa de couve e banana, linguiça de peixe. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar, busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Esta propaganda tem só 30 segundos. Parece pouco, né? Mas nesse tempo, mais de 180 mil litros de água são desperdiçados nos pequenos atos em que não prestamos atenção. No banho, escovando os dentes, lavando a louça e em outras situações que deixamos a torneira aberta sem perceber. Evitar o desperdício é essencial para que a água continue chegando com qualidade para você e toda a cidade, mesmo na estiagem. Água, o melhor tratamento é valorizar. Águas Cuiabá. Estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência e agora vamos iniciar a sessão Maguila, que é a sessão dos nossos abraços aqui diariamente. Então o primeiro vai para a Neide, depois vamos mandar um abraço lá para o Edemir, professora Elizabeth, Benedito Caldas, o Fábio da Santa Terezinha, Deija, Zazá Campos, sempre presente com a gente também, não perde nenhum programa nosso, o João de Melo, a Ezenil, José Maria, Odair, enfim, quero agradecer vocês. O programa é feito para vocês, pensado em vocês. Então, todos os dias, vocês aqui com a gente, dando a sua audiência, faz a gente querer melhorar o programa e trazer cada dia mais um programa melhor para vocês. Pessoal, nós vamos ver agora sobre a história de Cuiabá e o aniversário de Cuiabá com o professor Oscar Correia no quadro História da Veia. Hoje o quadro História na Veia vem prestar homenagem à Cidade Verde, à cidade de Cuiabá. A sua história começa em Sorocaba, São Paulo. E lá, grupo de homens destemidos, partindo de São Vicente, vai fazer uma viagem intensa. 6 meses navegando por água até chegar a essa região, outrora denominado de São Gonçalo Velho. E aqui, ao chegar, com o intuito de fazer uma grande resistência contra os índios cochiponés, foi descoberto, nas margens do rio Cuiabá, neste local, um ouro aluvial que geminava na terra. E começava assim a história dessa que completa 305 anos de história. Vamos narrar um pouco do que foi a saga Bandeirantes e a história de Cuiabá. E foi justamente com esses batelões que encontra-se aqui, no centro da praça de São Gonçalo Beira-Rio, que homenageia o transporte que trouxeram para cá, os bandeirantes, em 1719. Era a forma que tinha para se chegar até a região, principalmente do ouro. Aqui, a história mostrava que dava início a um arraial. Queria dar o pontapé inicial para a história e a identidade da Cuiabá Cidade Verde. E a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá apareceu e transformou-se numa grande metrópole. Parabéns, Cuiabá!
baú da lixeira. Vamos logo. Olha, pau fincado, pau rodado, Capicruz. Vamos festejar. Toda parte aqui só fala isso. Vamos, Cuiabá. Cresce sempre. Esse lugar que sempre ajudou, abraçou todo mundo que chega aqui. Oh, meu Deus. Obrigado, Cuiabá, por você existir na minha vida. Eu amo Cuiabá. Professor Oscar Correia, História na Veia, programa Wilson Santo. Vamos, Wilson, a festa é lá no Dona Eulália. Só sei que vou lá pra guia comer cabeça de bolo. Só sei que vou lá pra guia comer cabeça de bolo. Só sei que vou lá pra guia comer cabeça de bolo. Parabéns, professor, grande quadro. Cuiabá completa 307 anos nesse último dia 8 de abril. Cuiabá que já deu grandes nomes para o Brasil. Cuiabá deu um presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que vai o nome de uma das maiores vias desse país, a Via Dutra. Cuiabá também deu já um ministro da Fazenda, o ministro Roberto Campos, o ministro da Reforma Agrária, Dan de Oliveira. Enfim, Cuiabá deu grandes nomes para esse país e nada mais justo que receber uma homenagem como essa do professor Oscar Correia. Pessoal, nós vamos ver agora que o Brasil, em fevereiro, criou 255 mil novos postos de trabalho. Então, para você que está buscando um emprego, buscando uma oportunidade, o Brasil está cheio de emprego e basta você saber acessar as portas certas. E nós vamos mostrar aqui como que você pode buscar esses novos empregos. Na tela, por favor, Roberta. No total, foram 255.321 empregos com carteira assinada gerados em fevereiro deste ano. E o salário médio real de admissão foi de R$ 2.346,97. Todos os 5 grandes setores da economia apresentaram saldo positivo no mês, com destaque para o setor de serviços, responsável pela geração de quase 178 mil vagas. Também tiveram desempenho positivo a indústria, com geração de mais de 32 mil vagas, a construção, com cerca de 31 mil postos, a agropecuária, com mais de 8 mil e o comércio, com 6.127 vagas geradas. Após 6 meses desempregado, Salatiel conseguiu uma vaga no comércio em fevereiro. Agora ele é vendedor em uma loja de acessórios. Eu estava entregando currículos, pelo shopping. Aí eu apareci aqui, entreguei o currículo para o gerente. Ele já, logo na próxima semana, ele já me chamou para fazer a entrevista. Sério? E aí desde então eu já comecei com o treinamento. Estou aqui até os dias de hoje. É muito importante, por eu ter acesso ao plano de saúde, por exemplo, por eu trabalhar como comissionado. Então eu recebo um valor bem alto em cima do que eu venho. E tem várias vantagens, Eu tenho acesso ao meu INSS, tenho acesso a férias também. O saldo positivo de empregos foi constatado em 24 das 27 unidades da federação. Os maiores destaques foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por outro lado, 3 estados registraram saldo negativo: Alagoas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Para o ministro do Trabalho e Emprego, a guerra no Oriente Médio e os juros altos são fatores que interferem na geração de empregos. Essa soma ele é um complicador no sentido de investimentos e a velocidade da geração de emprego, a velocidade que a economia vai andar. O que tem de positivo é que esses números são positivos. Então, tirando no 2010, todos os anos eles foram dezembro negativo e janeiro começa o processo de contratação que aconteceu este ano, que aconteceu também em fevereiro. Tenho certeza que março será maior do que foi março do ano passado. Aí, muitas oportunidades para você. E se você de casa estiver precisando e procurando emprego, nós temos mais de 500 vagas em aberto no grupo Amazônia Petróleo, no grupo Forte Atacadista, no Cine Teatro. Então, se você quiser trabalhar e estiver buscando uma oportunidade, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, @programa Wilson Santos, que nós vamos encaminhar o seu currículo, te ajudar a buscar uma vaga de emprego e se estabelecer no mercado de trabalho. Pessoal, nós vamos ver agora que o Gás do Povo ampliou o acesso ao gás gratuito e vai atender agora mais de 15 milhões de famílias.
Anteriormente, ele atendia 5 milhões de famílias e aumentou esse subsídio para mais 10 milhões de famílias. Então agora o total vai ser 15 milhões de famílias abastecidas e recebendo esse gás gratuito pelo governo federal. Ô Wilson, na tela, por favor. Gás de cozinha de graça, direto para quem mais precisa. Esse é o objetivo do programa Gás do Povo, que garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para mais de 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único. O programa ele vem para fazer uma grande mudança em relação ao que era a antiga política do auxílio gás. Então, em primeiro lugar, ele visa a dar para a família beneficiária o acesso ao gás de cozinha verdadeiramente. Isso vai permitir que essas famílias, que antes eram atendidas ao redor de 5 milhões de beneficiários, seja estendido para um total de 15,5 milhões de famílias beneficiárias. Esse triplicar do público-alvo vai permitir que a gente alcance muito mais famílias em número, mas também que a gente chegue a mais localidades e alcance mais pessoas necessitadas para a promoção do cozimento limpo. O Gás do Povo foi implementado de forma gradual, a partir de novembro do ano passado. Na primeira etapa, foram contempladas 1 milhão de famílias em 10 capitais. Em janeiro, o programa foi ampliado para 17 capitais. Depois, passou a atender todas as capitais do país e incorporou automaticamente as 4 milhões e 500 mil famílias que já recebiam o auxílio gás. A nova fase começou em março, com investimento de mais de 957 milhões de reais. Ao todo, 9 milhões e 400 mil famílias receberam benefício nesta etapa. A meta agora é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano. Nessa fase nova, em março, a gente chega em 14,8 famílias no Brasil, já pertinho da nossa meta aí dos 15 milhões de famílias. Nesse momento, a gente expande o programa para principalmente os municípios que já têm alguma revenda credenciada, para que permitam que as famílias consigam fazer a troca do gás. O processo de implementação é gradativo, ele envolve não só a concessão, a focalização do programa para as famílias mais vulneráveis, mas também envolve o credenciamento voluntário das lojas que entregam gás. E isso é um processo que vai evoluindo conforme o programa vai crescendo. Então, nesse momento, a gente, das 58 mil revendas no país já habilitadas pela ANP, a gente está chegando a 40% de adesão. Luana tem 3 filhos. Um deles é o Davi, de 6 anos. Além de receber o Bolsa Família, ela também é beneficiária do Gás do Povo. E agora consegue fazer a recarga gratuita do botijão com mais tranquilidade. Depois que o gás veio para mim, melhorou muito. Agora eu tenho como fazer comida para eles, né? Então o Vale Gás foi bem importante na minha vida. Mas agora eu tenho gás, o dinheiro que era para mim comprar o gás, eu compro outras coisas para eles, como comida, né? Para eles não passar fome. O programa também representa mais segurança dentro de casa. Com o botijão gratuito, diminui o uso da lenha e do carvão, combustíveis que poluem, aumentam o risco de acidentes e afetam diretamente a saúde das famílias. Quando a gente fala do cozimento limpo, a gente está falando disso, da gente conseguir entregar uma energia segura e que dê o dia a dia das famílias com segurança, com respeito e com dignidade. Nós estamos falando das mulheres, nós estamos falando das crianças que, por vezes, dependem de ir buscar lenha, usar álcool, querosene, e isso se reflete nos dados da saúde e são alarmantes. Para ter direito ao benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, com dados atualizados há pelo menos 2 anos. A renda por pessoa deve ser de até meio salário mínimo. O programa prioriza beneficiários do Bolsa Família. Para saber se foi selecionada, a família pode consultar pelo aplicativo Meu Social, Gás do Povo, ou pelo telefone 0800 726 0207. Para quem já recebe o benefício, o Gás do Povo representa mais do que economia. É segurança, saúde e dignidade dentro de casa. Já estou levando meu botijão cheio e eu estou muito feliz com isso.
Parabéns ao governo, um programa sensacional que ajuda na segurança das famílias brasileiras, onde essas pessoas muitas vezes deixam de pagar 120, 130 reais no botijão e elas podem usar esse recurso para comida, para transporte de suas famílias. Então, parabéns ao governo que vai ajudar mais famílias, 15 milhões de famílias, a terem mais segurança e terem mais paz em casa. Pessoal, nós vamos agora para o nosso último intervalo comercial e na volta vocês vão ver que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso criou um programa para ajudar jovens a se estabelecerem no mercado de trabalho e também você vai ver como que você pode tirar seu documento de identidade pessoal de forma gratuita na Assembleia. Voltamos já! Oportunidade única, arrendamento de centro de estética, espaço completo pronto para operar com infraestrutura de alto padrão. Ideal para quem busca expandir ou iniciar um negócio de luxo no setor de beleza. São 300 metros quadrados de espaço amplo e bem distribuído. Salão principal, área equipada com cadeiras para profissionais, estúdio de pilates, estética avançada, espaço exclusivo com banheira de hidromassagem para o dia da noiva. Localização: bairro Carumbé, próximo a grandes fluxos e com fácil estacionamento. Informações 65 99253 1271. Está construindo ou reformando? Na Santana Materiais para Construção, em Chapada, você encontra tudo em um só lugar. Do alicerce ao acabamento, oferecemos produtos de alta qualidade e variedade com o atendimento que realmente faz a diferença. Sua obra ganha mais segurança, economia e praticidade. Venha conferir nossas ofertas e transforme seu projeto em realidade. Santana, construindo sonhos com você. Agora eu vou apresentar para vocês nosso prato quente da terça do peixe. Farofa de banana, espaguete com almôndega de peixe, arroz branco, peixe seco com arroz, arroz sem sal com jiló, feijão, pirão, moqueca de jiripoca, mojica de pintado, bagre ensopado, pacu-peva com banana da terra, ventrecha com banana da terra, cabeça de peixe ensopada, ventrecha de pacu, filé de pintado, peixe assado com farofa de couve e banana, linguiça de peixe. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar, busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Se eu te falasse que você tem a chance de participar de um quadro e ganhar R$1.000, o que você faria? Ou então entrar numa moto minha. R$1.000? Ia pagar umas contas. Meu emoção de ter uma moto. E se eu te convidar para participar de um quadro no programa Wilson Santos, onde você vai responder perguntas e numa sexta-feira poder sair de lá com R$1.000. Você toparia entrar? Opa, na hora. E se você quiser ser como o Maxson e participar do quadro Show do Milão e concorrer a R$1.000 numa sexta-feira, entre em contato com a gente que a gente vai te explicar como participar. Estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência e como eu disse anteriormente, nós vamos ver como que você de casa vai poder tirar o seu documento pessoal de forma gratuita na Assembleia de Mato Grosso. Você vai ver como que você pode agilizar o processo, não depender de filas e não deixar para a última hora, antes da eleição, onde tudo vai estar pipocando para você poder tirar o seu documento. Na tela, por favor, Joilson. Os cabelos brancos e as marcas no rosto de Dona Cacilda são sinais vivos dos 102 anos de histórias e experiências acumuladas ao longo do tempo. Com a ajuda do neto, ela esteve no Espaço Cidadania da Assembleia Legislativa para renovar documento de identidade. O documento venceu, a gente está renovando aqui na Assembleia
para poder voltar às atividades normais bancárias. A idosa centenária faz parte do menor grupo etário do Brasil. Segundo o IBGE, apenas 0,018% dos brasileiros já completou um século de vida. Em 2022, data do último censo, 37.814 pessoas tinham 100 anos ou mais, um aumento de 67% em relação ao censo de 2010. A maioria composta por mulheres, 27.244 centenárias, mais que o dobro do número de homens na mesma faixa etária, que somam 10.570. Nessa idade, a grande maioria dos idosos saem de casa com pouca frequência e também quase não utiliza os documentos pessoais. No entanto, a renovação de documentos de identidade é essencial para garantir acesso a serviços de saúde, benefícios sociais e também atendimento prioritário em diversos órgãos. De acordo com o decreto 12.561 de 2025, todas as pessoas que vão pleitear novos benefícios no INSS, elas terão até o dia 1º de maio, né, desse ano para fazê-lo. Então, todo mundo tem que ter esse novo modelo de RG para novos benefícios. Em 2025, a Politec de Mato Grosso emitiu quase 20 mil documentos de identidade, 10% deles específico para pessoas com mais de 60 anos. A emissão da primeira via do novo documento de identidade nacional, que utiliza o CPF como um número único em todo o país, é de graça e pode ser feita no Espaço Cidadania da Casa de Leis, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, por ordem de chegada. Pessoal, um assunto muito sério agora, um assunto que atinge 2.400.000 brasileiros, aproximadamente 1,2% da população brasileira possui um diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista, pessoas que têm o autismo em suas vidas. E nós vamos ver que a TV Senado vai trazer para a gente aqui um debate de principais autoridades desse país sobre esse caso. Esse caso precisa que os nossos parlamentares, na verdade, se debrucem sobre esse tema e que travem embates e debates muito fortes e que tragam soluções para as populações desse país, porque 2.400.000 brasileiros já possuem o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E a tendência, no caso, é cada vez mais aumentar esse número, porque muitas pesquisas já trazem que em áreas próximas do agronegócio, em áreas produtoras do agronegócio, as crianças estão nascendo cada vez mais com esse TEA devido ao agrotóxico, devido a alguns inseticidas que as pessoas usam para poder crescer a produção, aumentar a produção de forma mais rápida. Então, todo cuidado é pouco e nós precisamos sim que os parlamentares, que os políticos desse país se debrucem e discutam esse tema tão importante para o nosso país. Joilson, na tela, por favor. A audiência da Comissão de Direitos Humanos mostrou que a realidade ainda é a exclusão. Pessoas com TEA seguem enfrentando barreiras para conseguir uma vaga e, principalmente, para permanecer no emprego. A falta de preparo das empresas e o preconceito ainda limitam o acesso ao mercado de trabalho. É uma discussão para a gente continuar. Aqui no parlamento, o que nós vamos ter que mudar nas relações trabalhistas? O que nós vamos ter que mudar a nível de sociedade? O que nós vamos ter que mudar na legislação? O que nós vamos ter que mudar nas nossas campanhas de conscientização, de prevenção ao preconceito, de combate ao preconceito? Onde nós vamos ter que mudar? Hoje, o Brasil tem cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Dessas, 50% são adultas e 85% estão fora do mercado de trabalho. Os participantes da audiência afirmaram que as políticas públicas existem, mas hoje as empresas precisam aprender a integrar essas pessoas no ambiente profissional. Nós não precisamos de mais leis, nós já temos leis. Nós já temos a LBI, nós já temos a Lei Berenice Pena, nós precisamos efetivar essas leis no dia a dia. Porque um empresário, ele quer contratar o autista, mas ele nem sabe como ele vai fornecer o mínimo de suporte
para esse autista. Nós chegávamos para os empresários e falávamos, olha, temos um programa de formação, de capacitação para as pessoas autistas. Eu tenho vários profissionais com uma super habilidade para trabalhar, um perfil extremamente interessante. E as pessoas falavam para a gente assim, mas pessoa autista pode trabalhar? Eu nunca pensei que pessoa autista pudesse trabalhar, né? Eles não podem ter crises. Quando eu penso em autismo, eu penso em pessoas, né, não são aquelas pessoas que ficam se balançando o tempo inteiro com alguns comportamentos. Eu falei, também são, mas as pessoas podem sim trabalhar desde que você se prepare para receber esses profissionais. O debate deixou claro que há dificuldade de acesso ao mercado de trabalho para pessoas com transtorno do espectro autista começa muito antes da vida adulta. Hoje, as pessoas com transtorno do espectro autista permanecem mais tempo nas escolas justamente pela falta de preparo, pela falta, né, de técnica, pela falta de conhecimento acerca do espectro autista. E aí, com isso, as pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de compreender os conteúdos, de acessar as informações e de concluírem a sua escolaridade. Não é por conta do TEA, mas principalmente e exclusivamente, né, em razão das barreiras existentes ainda dentro das instituições de ensino. Então, na SAP, a gente tem um programa que é o Autism at Work, que é o nome do nosso programa de contratação de pessoas com autismo. E no início eles foram contratados principalmente na área de programação e desenvolvimento. Porém, ao longo do tempo, nós também inserimos as pessoas com autismo em outras áreas, como suporte a vendas, área de pré-vendas e área administrativa também. Esse Elisterne tem dado uma nova oportunidade. Eu não tinha essa esperança antes de seguir uma carreira profissional. Muitos famosos, muitos gênios da nossa sociedade são autistas, como, por exemplo, Vicente Van Gogh, Henry Ford, Elon Musk, Charles Darwin, enfim, vários crânios, várias pessoas que mudaram a nossa sociedade, nossa humanidade para sempre. Eles possuem o transtorno do espectro autista, que nada mais é que um leve distúrbio na aprendizagem da pessoa. Mas isso, muitas vezes, faz com que aquela pessoa seja ainda mais focada e possa trazer ainda mais resultados no seu ofício, que é o exemplo de Michelangelo, de Charles Darwin, de Henry Ford, Elon Musk, enfim. Então, o Brasil precisa, sim, debruçar sobre esse tema e trazer soluções reais para a nossa sociedade, porque o Brasil já tem mais de 2.400.000 pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Pessoal, nós vamos ver agora que os crimes contra os jornalistas foram combatidos pelo governo, que lançou um protocolo para fortalecer essas apurações. Na tela, por favor, Joilson. Pela primeira vez, o país passa a contar com um padrão nacional para a prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. A proposta também reforça a coleta de dados e o monitoramento de casos em todo o país, com orientações que vão desde o registro da ocorrência até a preservação de provas e do sigilo da fonte. O que se apresenta hoje é um instrumento de orientação jurídica, técnica e institucional, para que a resposta do Estado seja precisa, coordenada e, sobretudo, eficiente, eficaz, né? É um instrumento voltado à proteção das vítimas e de suas famílias, à qualificação da investigação, à preservação da prova e à cooperação entre instituições, para a redução, de novo, friso, da impunidade. O documento foi construído em articulação com entidades da sociedade civil e organizações de defesa da liberdade de imprensa, como o FENAGE, Abrage e Repórteres Sem Fronteiras. As medidas ocorrem em um cenário de monitoramento da violência contra profissionais da comunicação. Levantamentos do setor revelam 144 casos de violência contra jornalistas no Brasil em 2024, o equivalente a uma ocorrência a cada 2 dias e meio. Em 2023, foram registrados 181 ataques
incluindo agressões físicas, ameaças, intimidação e destruição de equipamentos. Entre as formas mais comuns de violência estão agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques digitais e tentativas de censura. Especialistas apontam que a padronização das investigações pode melhorar a responsabilização e reduzir a impunidade nesses casos. A proposta alinha o Brasil a mecanismos internacionais de proteção à atividade jornalística. Compreende uma firme resposta do Estado brasileiro ao cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, relativas à violência contra jornalistas e comunicadores. Criado pelo governo do Brasil em 2023, o Observatório da Violência contra Jornalistas reúne órgãos públicos e entidades da sociedade civil. O grupo acompanha casos, propõe medidas de prevenção e discute políticas de proteção aos profissionais da comunicação. O novo protocolo passa a orientar a atuação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública em todo o país. Estamos aqui, neste dia, para fazer o que o Estado brasileiro deveria ter feito há muito tempo. Tratar a violência contra jornalistas e comunicadores não como estatística, mas como o que ela é, uma agressão direta ao coração da democracia. Muitas vezes fazemos referência ao papel importante de muitas das nossas instituições na defesa da democracia, mas não raro, não sublinhamos o papel fundamental que a imprensa desenvolve, não só nesse sentido, como na manutenção e avanço das conquistas civilizatórias mais representativas do nosso país. Também foi lançado o concurso Dom Phillips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação. A iniciativa busca incentivar produções voltadas à defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. O prêmio homenageia o jornalista e o indigenista assassinados em 2022 no Vale do Javari. Vamos premiar jornalistas e ajudar a reforçar a memória de Dom Phillips, jornalista investigativo, e Bruno Pereira, indigenista, ambos assassinados porque investigavam e enfrentavam o crime organizado. Crime organizado, aliás, que é um dos maiores interessados na violência contra os jornalistas, em silenciá-los e calar investigações que são de interesse público. A liberdade de imprensa não se protege apenas com declarações. Protege-se com investigações sérias, protege-se quando o Estado demonstra com atos concretos que atacar um jornalista tem e deve ter consequências. É isso que fazemos hoje. É isso aí, é fundamental o governo defender os jornalistas, uma profissão belíssima, fundamental para o avanço desse país. E com essa notícia nós nos despedimos e nós vamos até semana que vem. Um bom final de semana para vocês. Segunda-feira estamos de volta com o nosso apresentador Wilson Santos, se Deus quiser. Um abraço e bom final de semana a todos.